Você já foi rejeitado e ficou com aquela sensação silenciosa de que a outra pessoa nunca vai entender o que perdeu? Não foi só a rejeição, foi o silêncio depois, foi a dúvida. Foi a pergunta que ficou girando na sua mente. O que eu fiz de errado? Talvez você tenha pensado em explicar melhor. Talvez tenha sentido vontade de provar seu valor. Talvez tenha imaginado que, se dissesse as palavras certas, tudo poderia mudar. Ou talvez você tenha engolido tudo em silêncio, carregando uma dor que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. Os estoicos ensinaram algo que quase ninguém aceita ouvir. Quem rejeita alguém espera uma reação. Espera dor. Espera descontrole. Espera que você se diminua tentando ser aceito. E quando você entrega isso, mesmo sem perceber, você confirma a decisão de quem te rejeitou. Mas este vídeo não é sobre vingança. Não é sobre ferir. Não é sobre mostrar superioridade. É sobre algo muito mais raro e poderoso. Provocar arrependimento profundo, sem precisar dizer uma única palavra. Sem implorar. Sem atacar. Sem se explicar. Fique comigo até o final. Porque o último princípio é o que realmente faz alguém olhar para trás, revisitar a própria decisão e perceber tarde demais o que deixou escapar. Se essa rejeição ainda fala com você, comente agora, eu continuo. A rejeição dói, porque ela toca em algo que quase ninguém admite em voz alta. O nosso senso de valor. Quando alguém nos rejeita, a mente não descansa. Ela revisita conversas antigas, repete cenas, analisa palavras que talvez não significassem nada até aquele momento. Você começa a procurar falhas, pergunta onde errou, questiona se poderia ter sido diferente, mais presente, mais interessante, mais suficiente. Mas os estoicos eram diretos sobre isso. Não é o que acontece que nos destrói, é o significado que damos ao que acontece. A rejeição não é um veredito sobre quem você é, ela é apenas o limite da percepção de alguém que não conseguiu enxergar seu valor naquele instante. Ainda assim, quem rejeita raramente pensa nas consequências. Acredita que a história terminou ali, que você seguirá preso à dor, tentando entender, tentando ser lembrado. E é exatamente isso que elimina qualquer possibilidade de arrependimento. Enquanto você luta para ser visto, a outra pessoa se sente segura na própria escolha, confortável, no controle. Por isso, o primeiro movimento verdadeiro não é agir, é parar. Parar de explicar seus sentimentos, parar de justificar suas intenções, parar de tentar ser compreendido por quem já decidiu não escutar. Quando você faz isso, algo silencioso começa a acontecer. A dor perde intensidade, o caos mental diminui, e pouco a pouco, o controle retorna para você. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários. Isso foi rejeição ou livramento na sua vida? Depois de uma rejeição, quase todos cometem o mesmo erro. Um erro quase imperceptível, mas extremamente potente, e é compreensível. O que sentimos na rejeição é uma dor profunda, a sensação de que fomos escolhidos para ficar de fora, a necessidade de tentar entender o porquê. Mas essa busca por respostas, quando mal dirigida, pode destruir qualquer chance de arrependimento. A tentativa de explicar demais. Você sente que, se simplesmente disser as palavras certas, se expuser de maneira mais honesta, a outra pessoa vai ver a situação sob uma nova luz. Talvez então ela repense a decisão. Ou talvez sinta algum arrependimento por ter te rejeitado. E assim você se torna vulnerável. Você abre seu coração, suas emoções, suas razões. Você tenta convencer, provar que o que aconteceu foi um erro. Você quer que a outra pessoa perceba o valor que ela deixou escapar. Mas a realidade é outra. Quando você se expõe demais, quando você tenta justificar cada movimento, não está criando uma chance de reconciliação. Está, na verdade, criando uma confirmação para o outro. Você confirma que a rejeição te abalou. Você confirma que a decisão dela teve mais peso sobre você do que você gostaria de admitir. Você confirma que ainda está emocionalmente preso àquela decisão. E o que isso faz é simples. Não provoca arrependimento. Não provoca reflexão. Provoca alívio. Alívio de quem rejeitou, pois agora eles sabem que você ainda está tentando se justificar, que você ainda está buscando sua aceitação. Mas o mais trágico é que, enquanto você tenta se explicar, você está, na verdade, reforçando a ideia de que a rejeição foi a escolha certa. Você está aceitando o papel de quem foi rejeitado, de quem ainda precisa provar seu valor. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a busca incessante por aprovação nunca leva a nada além de mais dor. Quando você implora por valor,
Você está ensinando o outro a não te valorizar. Cada explicação, cada mensagem longa, cada tentativa de convencer o outro a voltar, afasta ainda mais qualquer chance de ser lembrado com respeito. E o mais irônico é que, enquanto você se expõe emocionalmente, as chances de arrependimento se tornam cada vez menores. Isso não quer dizer que você deve se esconder, mas sim que deve encontrar o seu valor independentemente de quem te rejeitou. Se você já cometeu esse erro, ou se já viu alguém fazer isso, deixe um like agora. Reconhecer esse erro é o primeiro passo para não repeti-lo. Se você quer provocar arrependimento em quem te rejeitou, precisa entender uma coisa com absoluta clareza. Isso não acontece por palavras. Não acontece por cobranças, nem por tentativas de convencimento. O arrependimento nasce de princípios internos, silenciosos, constantes. Os estoicos não buscavam mudar os outros. Eles se concentravam em governar a si mesmos. E é exatamente aí que o arrependimento começa a surgir. O que você vai ouvir agora não são truques emocionais, não são jogos, não são manipulações, são princípios antigos, testados pelo tempo, capazes de inverter completamente a dinâmica entre você e quem te rejeitou. Se aplicados com disciplina, eles não apenas provocam arrependimento, eles fazem algo mais importante. Te libertam da necessidade dele. E o primeiro princípio é o mais difícil, porque existe controle total de algo que quase ninguém domina. Se você está disposto a ouvir isso até o fim, comente agora. Autocontrole. Primeiro princípio, controle total de si mesmo. O primeiro princípio parece simples à primeira vista, mas é o mais difícil de aplicar, porque exige algo raro. Domínio interno em momentos de dor. Depois da rejeição, as emoções tentam tomar o controle. A mente entra em alerta. O ego se sente ameaçado. Surge a urgência de reagir, de responder imediatamente, de explicar o que você sente, de tentar recuperar o que foi perdido. Mas os estoicos ensinavam que quem não governa a si mesmo acaba vivendo como refém das decisões dos outros. Controle não é se tornar frio, não é fingir que nada aconteceu, é manter a lucidez quando tudo dentro de você pede reação. É sentir o impacto da rejeição, mas escolher não agir a partir da ferida. É permitir que a emoção exista, sem transformá-la em atitude. Quando você exerce esse controle, algo começa a mudar no silêncio. Você quebra completamente a expectativa. Quem te rejeitou esperava ver sofrimento, esperava questionamentos, esperava tentativas de reaproximação, esperava sinais claros de que a decisão teve efeito sobre você. Mas o que aparece no lugar disso é algo desconcertante. Postura, calma, autossuficiência, e esse contraste cria desconforto psicológico, porque a ausência de reação não valida a rejeição. Ela introduz dúvida, dúvida sobre o quanto você foi realmente afetado, dúvida sobre o controle que acreditavam ter, dúvida sobre se a perda foi de fato apenas sua. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. Quando você domina suas emoções, ninguém mais consegue te manipular através delas. Você se torna emocionalmente inalcançável, não por se fechar, mas por se fortalecer. Se você entendeu que o autocontrole é o primeiro passo para virar o jogo interno, comente agora: autocontrole. Segundo princípio, retirada estratégica. Depois do autocontrole, existe um passo que quase ninguém consegue dar, sem cair no excesso ou na confusão: a retirada. Mas retirada não é fuga, não é desaparecer por ressentimento, não é usar o silêncio como forma de punição. A retirada estratégica é um ato de lucidez e, acima de tudo, de respeito próprio. Ela começa quando você entende que permanecer emocionalmente disponível para quem te rejeitou é uma forma silenciosa de se abandonar. Os estoicos valorizavam o desapego consciente. Eles sabiam que insistir onde não há reciprocidade corrói a dignidade e enfraquece o espírito. Retirar-se é reconhecer limites, é parar de oferecer acesso emocional a quem já decidiu não valorizar sua presença. Você não faz anúncios, não envia explicações longas, não tenta justificar o afastamento. Você simplesmente se afasta, com coerência, calma e firmeza interna. Esse afastamento cria algo essencial: espaço. E o espaço tem um efeito psicológico poderoso. Quando você se retira de forma serena, quem te rejeitou perde previsibilidade. Não sabe mais onde você está emocionalmente. Não sabe se você ainda espera. Não sabe se ainda ocupa um lugar central na sua mente. E essa ausência começa a ser sentida. O silêncio deixa de ser vazio
e passa a ser presença indireta. A sua falta começa a ocupar espaço onde antes você estava. Decisões que pareciam definitivas passam a ser questionadas. Momentos compartilhados retornam à memória. Comparações começam a surgir. A retirada estratégica não busca causar dor. Ela revela valor, porque só faz falta aquilo que não está mais disponível de forma automática. Se você compreendeu que se retirar também é um ato de força, compartilhe este trecho com alguém que precisa ouvir isso agora. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Terceiro princípio: evolução visível sem explicações. Depois que você se retira, algo inevitável acontece. Sobra espaço. Espaço mental, emocional e existencial. A maioria das pessoas tenta preencher esse vazio com distrações rápidas, validação externa ou tentativas apressadas de mostrar que está bem, mas o estoicismo ensina exatamente o oposto. Ele ensina que o vazio não é um problema, é um convite silencioso para a construção interior, para o fortalecimento do caráter e para a retomada do controle da própria vida. Evoluir, nesse contexto, não tem relação com competir com quem te rejeitou, nem com provar que você saiu ganhando. Evoluir é alinhar sua vida com aquilo que você sabe, em silêncio, que deveria ser feito há muito tempo. É transformar dor em disciplina, frustração em foco e rejeição em direção. Essa mudança começa longe dos olhares, nas escolhas diárias que não rendem aplausos, mas constroem solidez. É nesse processo que você deixa de viver, reagindo aos acontecimentos, e passa a viver construindo algo que faz sentido para você. Com o tempo, essa evolução interna começa a se refletir externamente de forma natural. Sua postura muda, sua presença se torna mais firme, e sua energia deixa de carregar a urgência de aprovação, não porque você queira impressionar alguém, mas porque mudança real não precisa ser anunciada. Ela se manifesta no modo como você fala, como se comporta e como ocupa o próprio espaço. E quando isso acontece, o contraste se torna inevitável. Quem te rejeitou começa, mesmo sem querer, a comparar. A pessoa que antes estava disponível demais agora está centrada. Aquela que buscava atenção agora constrói propósito. Essa diferença provoca uma revisão interna silenciosa, uma sensação incômoda que surge sem aviso, acompanhada de uma pergunta inevitável. Será que eu subestimei? Nada provoca arrependimento, de forma mais profunda do que perceber que você perdeu alguém que não ficou parado no tempo, que não se definiu pela rejeição e que seguiu em frente com maturidade, coerência e crescimento. Se essa parte falou com você, deixe um like agora e continue comigo. Quarto princípio: indisponibilidade natural. Depois da evolução, algo muda de forma definitiva: a sua disponibilidade. Não porque você decidiu sumir ou criar um personagem distante, mas porque sua vida começa a se organizar em torno de algo maior do que a rejeição. Quando você passa a investir energia em si mesmo, no seu propósito e na sua direção, simplesmente sobra menos espaço para quem não escolheu ficar. A indisponibilidade natural não é uma estratégia calculada nem um jogo emocional. Ela é consequência. Consequência de uma mente mais centrada, de prioridades mais claras e de uma vida que não gira mais em torno da validação externa. Você não finge estar ocupado, você realmente está. Não por agenda cheia, mas por consciência cheia. Esse novo estado altera completamente a dinâmica com quem te rejeitou. Antes, você estava acessível, previsível e emocionalmente disponível. Agora, você é calmo, seletivo e presente apenas onde há reciprocidade. Isso não cria raiva nem conflito, cria algo muito mais profundo: perda de controle para o outro lado. Quem te rejeitou começa a perceber que já não ocupa o mesmo lugar. As respostas não vêm com urgência, o acesso não é mais automático.
E isso não acontece porque você quer provocar, mas porque você aprendeu a se priorizar. É nesse momento que a ausência deixa de ser apenas distância e passa a ser valor. A indisponibilidade natural provoca um tipo específico de arrependimento. Aquele que nasce quando alguém percebe que perdeu acesso a algo que antes parecia garantido. Não há drama, não há confrontos, apenas a constatação silenciosa de que o tempo passou e o espaço foi ocupado por algo mais importante. Se você entendeu que estar indisponível também é um ato de respeito próprio, comente agora: eu escolho. O arrependimento não nasce no instante da rejeição. Ele não surge quando você implora, nem quando tenta explicar o que sente. Na verdade, ele aparece muito depois, quando tudo parece ter seguido em frente. É um processo silencioso, interno e inevitável, que começa quando a pessoa percebe que perdeu algo que não pode mais acessar da mesma forma. O arrependimento nasce quando quem te rejeitou percebe que você não ficou preso ao passado, que você não permaneceu disponível, que você não fez da rejeição o centro da sua vida. Pelo contrário, você seguiu, cresceu, reorganizou prioridades e construiu uma versão mais sólida de si mesmo, sem precisar anunciar isso a ninguém. Nesse ponto, algo muda na percepção do outro. A decisão que antes parecia segura começa a ser revisitada. Surgem comparações, memórias e dúvidas. Não porque você voltou, mas porque você deixou de estar acessível. O valor que antes parecia comum agora é percebido como raro, exatamente porque não está mais à disposição. Esse tipo de arrependimento não vem acompanhado de pedidos imediatos ou grandes declarações. Ele se manifesta no silêncio, na curiosidade tardia, nas tentativas sutis de reaproximação. E muitas vezes, chega tarde demais, quando você já não precisa mais dele para se sentir inteiro. Os estoicos ensinavam que o maior triunfo não é ser desejado novamente, mas não depender mais desse desejo. Quando você chega a esse ponto, o arrependimento do outro deixa de ser objetivo e passa a ser apenas consequência. Se essa parte te fez refletir, responda nos comentários. Você quer que o arrependimento venha ou quer não precisar mais dele? Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Os estoicos nunca ensinaram como ferir alguém ou como provocar sofrimento deliberado. Eles ensinaram algo muito mais raro e duradouro, como não entregar a própria paz às decisões dos outros. A rejeição, por mais dolorosa que seja, não é um veredito sobre quem você é, mas um acontecimento que revela onde você ainda depositava expectativa, apego e poder emocional demais. Quando você aprende a se governar internamente, se retira com dignidade, transforma a dor em crescimento e se torna naturalmente indisponível, algo essencial acontece. Você deixa de viver em função da reação de alguém. A necessidade de ser reconhecido, validado ou escolhido novamente perde força. Nesse ponto, o arrependimento do outro pode até surgir, mas já não ocupa o centro da sua mente, porque você construiu algo mais sólido do que qualquer resposta externa. O verdadeiro triunfo, sob a visão estoica, não é ser desejado novamente, mas não precisar mais ser. Não é ouvir um pedido de volta, mas perceber que sua estabilidade emocional não depende de quem ficou ou partiu. É nesse estado que você recupera o controle da própria vida, da própria direção e da própria dignidade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É sinal de que algo dentro de você começou a se reorganizar. Então se inscreva no canal para continuar fortalecendo a mente. Deixe seu like para que esse ensinamento alcance mais pessoas
e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Aqui cada conteúdo é um passo consciente rumo a uma mente firme, calma e inabalável.